Enquanto inicia aí, então, boa noite a todos vocês. Estamos na nossa aula 3 da disciplina de Sociedade, Cultura e Natureza. Então, sejam todos bem-vindos. Eu já comecei falando que gostei muito da realização do trabalho nos grupos que vocês realizaram, né? E colocando, então, aquelas 4 fotografias, né, que representavam aí os períodos históricos, né, da evolução humana. Então, eu queria agora compartilhar alguma coisa com vocês, complementando, né, e explicando o porquê que cada foto daquelas, né, a sequência de fotos, o porquê daquilo, né. Então, sobre a origem, né, da humanidade, sabe-se que os seres humanos não surgiram com as características físicas que têm hoje. Tá? Da sua origem até os nossos dias, ocorreu um longo processo de transformação, conhecido como hominização, que durou milhões de anos. Então, nós nascemos, a raça humana, assim, muito parecidos com os macacos, né? Então, a hominização é o processo pelo qual nossos ancestrais adquiriram qualidades próprias da espécie humana. Então, esse é um processo que a humanidade experienciou. O que é, então, o conceito, né, de criacionismo? É o desenvolvimento da ciência. Não impediu que explicações, né, sobre a origem dos seres humanos, baseadas exclusivamente na religião, continuassem existindo. Os criacionistas, como são chamados, os que defendem a Bíblia como a única e verdadeira fonte de informação sobre o passado, rejeitam as teorias científicas sobre a origem da Terra, do sistema solar e dos seres humanos, bem como o seu processo de evolução biológica. Defendem, entre outras ideias, a criação da humanidade como uma obra divina. Então, ali nós temos o que os criacionistas, né, acreditam e estudam e afirmam, né, que é diferente, completamente diferente, do que é a parte da ciência, que afirma, então, o contrário. Para os criacionistas, sempre a explicação das coisas vem do divino, vem de Deus, né? Então, para sobreviver, era preciso andar muito, né? As pesquisas, então, sobre os vestígios dos seres humanos mais antigos do planeta Terra, que viveram entre 6 milhões de anos antes de Cristo e 12 mil anos antes de Cristo, concluíram que os humanos se organizaram de diferentes formas. O desenvolvimento, então, das habilidades sociais, físicas e intelectuais estava diretamente relacionada à necessidade de responder às demandas cotidianas de cada grupo. Contudo, pode-se estabelecer algumas características em comum, né? Os primeiros seres humanos enfrentavam enormes dificuldades de sobrevivência, né? Viviam em grupos e dependiam exclusivamente do que a natureza lhes oferecia, coletando os vegetais que cresciam nos campos e caçando animais selvagens, como cavalos e tigres, dentes de sabre, entre outros. Quando os alimentos disponíveis acabavam, tinham que se mudar. Né? Terminavam esses recursos, então, eles exploravam o que tinha ao redor daquele local, e a partir daí terminavam as frutas, as sementes, e o que eles comiam e o que eles caçavam, eles mudavam de lugar. Né? Então, eles eram nômades. A fim de garantir, então, a sua sobrevivência.
Por isso, durante milhares de anos, esses grupos humanos não tiveram um território fixo como residência, deslocando-se constantemente. Esses primeiros grupos nômades fabricavam, né, suas ferramentas, que eram feitas de pau, pedras, lascadas e ossos, e eram usadas para caçar, cortar, trinchar animais ou triturar alimentos e lutar contra inimigos. Então, tinha também muitos inimigos, né? Muitos animais que atacavam esses grupos de seres humanos. Então, os diversos tipos de vestígios deixados pelos primeiros seres humanos nômades permitiram concluir, né, que as suas habitações eram aquelas, moravam em cavernas, né, e os hábitos, né, que eles tinham naquela época. Isso ficava registrado, então, nas paredes, né, dessas cavernas. Como eles viviam em grupos, então eles partilhavam as coisas e as experiências entre si. Dessa convivência, então, dos nômades surgiu um conjunto de práticas, hábitos, sinais de linguagem, regras e formas de sobrevivência, a que chamamos de cultura. Então, essa organização depende de uma combinação de fatores, né, de necessidades, de interesses materiais, intelectuais e espirituais, que envolvem a sobrevivência em determinado contexto. Então, diferentes, né, se desenvolveram porque nem todos os grupos humanos vivenciam as mesmas experiências. Por isso que aquele conceito de cultura que eu apresentei na última aula para vocês é resultado dessas experiências, então. E a cultura, então, é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou no imaterial, desde artefatos e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo o complexo de conhecimentos e toda a habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é todo o comportamento aprendido de modo independente da questão biológica. Então, nós estamos falando dessas culturas. E aí nós temos a descoberta do fogo como um divisor de águas, né? Ele foi assim, por quê? Porque quando eles conseguiram, né, fazer o fogo, ampliou muito a quantidade de alimentos que eles poderiam consumir, né? E isso também modificou a própria estrutura, né? Principalmente do crânio, né? Da parte superior. Por quê? Com o cozimento, esses alimentos que antes eles comiam, né? Na forma crua, eles precisavam fazer muita força na mastigação, né? O fogo tornou isso um processo mais tranquilo para o homem, né? E modificou toda essa parte, então. Além disso, né? Eles tinham esse fogo protegia, então, dos animais, né? Que se assustavam quando chegavam, tinha uma fogueira. Eles passaram a consumir mais alimentos, né, e a produzir esses alimentos no entorno, aprenderam, então, após a descoberta do fogo, foram os primeiros sinais de agricultura. Né? Também, esses seres humanos, então, notaram que o fogo surgia quando folhas ou galhos secos eram aquecidos por muito tempo, e eles começaram a inclusive modernizar, vamos dizer assim, a técnica de fazer o fogo. Eles começaram só fazendo que fricção entre madeiras, depois com as pedras, e assim foram testando, né, e verificando que eles podiam iniciar o fogo de diversas formas. E a preocupação maior deles na época era manter aquele fogo aceso. E isso era uma tarefa feminina, né? O homem fazia o fogo, mas as mulheres
além de cuidar ali dos filhos e da caverna, era ela que cuidava para que esse fogo não apagasse, né? E aí começou, então, há mais ou menos 11 mil anos, né? Plantar, os homens começaram a plantar para poder ficar, né? E isso, então, aconteceu no Oriente Médio, onde foram desenvolvidas as primeiras técnicas de cultivo de plantas e a domesticação de animais. Então, é muito provável que esta descoberta tenha ocorrido com a observação da natureza, em um processo semelhante à descoberta do fogo, que demorou milhares de anos e não aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma hipótese é que, pouco a pouco, os seres humanos tenham percebido que as sementes, ao caírem na terra, germinavam e resultavam em uma planta igual à que lhes deu origem. Com o passar do tempo, esse processo espontâneo tornou-se intencional. E aí, os seres humanos passaram a enterrar as sementes. E assim começou a agricultura. Essa descoberta, então, da agricultura, porém, ela não dispensou a coleta de alimentos, mas possibilitou que alguns grupos humanos se fixassem por mais tempo em uma determinada região, né? E se fixando, eles também começaram a ver depois formas de guardar, né, de selecionar e armazenar esses grãos para poder consumir, né, num período maior de tempo. E aí foram evoluindo, né? Somente mais tarde, então, criaram técnicas mais eficientes de plantio, que só foram possíveis graças à produção de novos instrumentos de trabalho. Além da pedra lascada, que já utilizavam, passaram a empregar a técnica das pedras polidas, né? Para construir suas ferramentas. E aí, então, esses primeiros humanos começaram a produzir utensílios de cerâmica, como potes, vasos, né? Com o objetivo de armazenar o produto do seu trabalho. Então, as sementes que eles colhiam, os grãos que eles colhiam, eles faziam, né, com cerâmica, os recipientes para armazenar essa produção. Gradualmente, então, essas descobertas fizeram o quê? Permitiram planejar, né? Planejar a produção e ampliar a agricultura. Simultaneamente, então, ao desenvolvimento desse tipo bem primitivo de agricultura, certos grupos humanos domesticaram e passaram a criar alguns animais, né? Que é o que aparece na última figura lá. Os animais e diminuindo com isso a necessidade de sair para caçar, né? Que essa caça ela era perigosa e incerta, porque muitos homens que saíam para caçar não voltavam mais para casa, né? Eles eram atacados por animais. Tal como a agricultura, então a pecuária nasce junto, né? Mais ou menos no mesmo período aí. E também a partir de um longo processo, né, de observação e experimentação. Então, também temos indícios de que muitos povos que já haviam desenvolvido técnicas de produção de alimentos tenham viajado por lugares distantes, pelos mais variados motivos e levado consigo esse conhecimento. Com isso, influenciaram os grupos humanos que encontraram, e uns foram passando, né, as técnicas de produção para os outros. O primeiro cereal que foi cultivado no crescente fértil, né, foi o trigo. E também o primeiro alimento produzido, né, de forma artesanal e acidental foi o pão, tá? Porque eles viram que
aquele grão de trigo moído virava uma farinha, e se deixasse aquela massa misturada com água, a farinha água, aquela massa no sol, ele crescia, né? E daí alguém, então, resolveu assar aquela massa que tinha expandido. E assim, então, se originou o pão, né? Que a maior parte da população mundial consome diariamente. Então, há cerca de 3.000 anos, alguns povos que habitavam a região da Mesopotâmia e do Egito desenvolveram também os primeiros registros escritos. Então, o surgimento da escrita fez parte de um conjunto de técnicas que se desenvolveram para atender às necessidades de determinados povos, né, na construção da sua sobrevivência. Por isso, então, não surgiu em todos os lugares do planeta ao mesmo tempo, e por isso que nós temos o desenvolvimento, né, maior de algumas regiões aí do planeta e outras menos. E aí, então, depois começaram o quê? As migrações, né? As migrações humanas. Mas eu faço essa analogia com vocês, que é muito importante nós refletirmos sobre esse modo de vida, né, desses primeiros seres humanos, que eles tinham algo característico, né, que era o quê? Viviam em equilíbrio e harmonia com o meio natural, com a natureza, né? Ou seja, eles obtinham o seu sustento daquilo ali e procriavam e mantinham as suas famílias, né? E não tinham, aí foi evoluindo, não tinham o que? Interesse comercial no que era produzido. Não se gerava renda a partir daqueles primeiros, né, primeiros agricultores, né, vamos dizer assim. E isso, então, mantinha o quê? O planeta bem organizado, né? Não tinha o que nós temos a partir da Revolução Verde, que é o desenvolvimento da agricultura, né, de precisão, e a agricultura, então, que junto com as tecnologias de produção, sementes, né, geneticamente modificadas, fertilizantes, todos os insumos agrícolas, os venenos que são utilizados, isso tudo gerou, né, uma alta produtividade. Isso é verdade, nós vemos isso cada vez mais, né? Mas, junto com essa alta produtividade, renda e capital, mas, por outro lado, uma alta destruição dos recursos naturais. Ou seja, se o planeta era praticamente tudo mato, né, mata, árvore, conservado, né, para fazer agricultura, tinha que derrubar esse espaço de árvores, um espaço natural, para, né, obter terra, solo, para abrir lavoura e produzir, então, os grãos, né? E isso, então, ocorreu não faz tanto tempo assim. Nossa geração, então, está vivenciando, né, essa enorme destruição dos recursos naturais, né, em função dessa atividade econômica. Mas o que eu quero falar para vocês é assim, existe, né, e essa é uma dos nossos objetivos como estudantes e como professores de um curso na área de gestão ambiental, fazermos o caminho inverso. Nós não vamos voltar lá tão primitivo, né, mas nós podemos e devemos, né, trabalhar
novamente para obter o equilíbrio entre a atividade econômica e o espaço natural. Marcos, pode perguntar, pode falar. Ou foi a Fabiana que ergueu a mão? Não, é o Marcos, né? Vou falar depois, então. Aí eu quero mostrar para vocês as figuras, né? Não sei se dá para ver. Consegue enxergar? Eu não enxergo aqui. Vou tirar aqui. Aqui, ó. Então, nessa primeira figura, que vocês descreveram bem, né, nos áudios, o que nós vemos aqui? A primeira forma de poder cultivar, né? Esses povos, então, aqui que eram nômades ainda, procuraram o quê? Regiões, né, onde se tinha água, que a água, então, é importante, né, para a sobrevivência deles, e para poder, então, fazer o plantio aqui, aqui era o trigo, né? Aqui atrás vocês podem ver que as primeiras casinhas, elas eram tipo, as de que os indígenas fazem e moram até hoje. Nós tínhamos o que? Um meio aqui natural bastante vasto, bastante importante. E aqui nós vemos o que? As primeiros utensílios, né, que eles faziam aqui, ó. Então, bem rudimentares, mas que já eram e podiam ser utilizados. E aqui nós vemos, então, a mão de obra feminina trabalhando, né, nesse entorno, fazendo a colheita, e aqui, então, o homem fazendo a parte mais difícil, que era arar a terra, preparar para o plantio. Na segunda foto aqui, nós já vemos o que? Os animais, né? Junto nessa agricultura que começou aqui em cima, já alguns animais domesticados, né? E todos trabalhando em conjunto, em comunidade. Aqui, então, nós já vemos os dois homens ainda continuavam saindo à caça, né, e à coleta, apesar de já ter aqui a agricultura e as tarefas definidas, divididas, né? Aqui nós já vemos uns porquinhos, né? Aqui tem uma senhora lavando roupa, trabalhando, né? E as casas já num formato diferente, né? E aqui embaixo, então, nós vemos como que o fogo, né, aparece aqui atrás, e reproduzindo, né, mais ou menos o que está na foto de cima aqui, como que eles se organizavam. E as tarefas, então, consideradas mais leves, eram atribuídas às mulheres, né? E as tarefas mais pesadas e mais que exigiam muita força física, né? Eram os homens que faziam, tá? Alguma dúvida ficou dessa parte, gente? Tudo certo? Ok. E assim, a segunda aula vocês viram então que já são conceitos aí bem
do que acontece em nível de ambiente, de sociedade, de cultura na atualidade, né, os problemas que nós andamos enfrentando aí, que são vários, né, então nós abordamos essa temática em um segundo momento. E para hoje, então, vocês se acessarem o ambiente do Moodle, vocês vão ver lá que nós temos o quê? 2 artigos, tá? Um deles é conceitual. Alguém de vocês já leu um deles ou não? Então, ninguém conseguiu ler ainda. Um dos artigos trata de um olhar antropológico sobre a questão ambiental. Então, é um artigo de 24 páginas que fala muito da questão antropológica, né? De como que esse homem, então, que teve essa evolução, ele vai trabalhar ou ver, né, qual a visão desse homem sobre a questão ambiental. Então, ele é um artigo de revisão, né, bem interessante, que trata desse olhar mais social, sociológico, antropológico. Tá? E o outro artigo, na verdade, é um capítulo de livro que foi publicado pela URI, aqui de Frederico Westphalen, e que nossos docentes aqui do curso, né, tem um capítulo, né, que é o capítulo que trata da agroecologia e seus efeitos na qualidade ambiental. Então, uma temática é bem a questão de conceitual da antropologia na questão ambiental, e esse outro capítulo, esse outro artigo são exemplos, né, de como métodos agroecológicos, né, formas de plantar, e colher e armazenar orgânicas, né, todos os trabalhos, né, realizados aqui pelo pessoal da UERGS, de Três Passos, nessa questão aí da agroecologia e como, então, esses métodos, essa nova forma de cultivar a terra e obter os alimentos dela e trabalhar com a comercialização desses tipos de produtos, né, vai impactar, né, na melhoria do ambiente, né, que a gente está inserido. Então, a proposta, gente, é o seguinte: vocês vão, então, ler, acessar os 2 artigos que já estão lá, e eu vou entrar daí agora no ambiente do Moodle e vou criar um fórum de discussão, tá? Para nós discutirmos estes 2 artigos. Como que vai acontecer isso? Eu vou lançar nesse fórum alguns questionamentos, né? E aí, a partir da leitura desses 2 artigos, vocês vão respondendo, né, esses questionamentos. E eu peço que vocês também façam questionamentos ali no fórum, tá? Por exemplo, a Flávia tem alguma observação que quer fazer, ela pode colocar lá algo que ela achou interessante, importante, pertinente de um ou de outro artigo, né? O Marcos pode não concordar com alguma coisa que ela tenha observado ou achar que aquilo não é relevante ou necessário. Então, o fórum é justamente para nós trabalharmos, né, esses 2 artigos e entendermos o que eles querem nos transmitir. Tá? Escolhi, então, um que é bem conceitual, que é o primeiro, né, que é teoria, e o segundo, então, que é bem prática, né, para nós vermos
Que uma coisa é pensar como fazer e melhorar, e outra coisa são exemplos, né, de como que se pode fazer, né? Essas duas coisas, para a melhoria da condição ambiental de um determinado lugar, precisam andar juntas, né? É importante pensar, refletir, observar o que não está bom e o que precisa ser melhorado, mas também precisa se tomar atitudes, né? Que são as práticas, que são as interferências, né, da universidade, dos trabalhos de vocês dentro desse espaço, que é o que pode, então, fazer a modificação, né, ambiental que a gente tanto fala e que a gente tanto precisa, né, que aconteça, que ocorra, né? E a universidade, então, ela trabalha fortemente nisso, né? Através do quê? Do ensino, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que é o ensino da parte de recuperação ambiental, da parte de observação e de estudar, né? A pesquisa, que aí vocês vão ver no artigo 2, que tem os trabalhos que são feitos, e a extensão. A extensão, então, que é a forma melhor e maior que a gente consegue trabalhar para mudar, né? Para entrar na sociedade e no ambiente para promover as mudanças, né? Então, a proposta é essa, gente. Eu vou... ninguém tem nada para perguntar. Eu vou já abrir o fórum lá, então, no ambiente do Moodle, que vocês já comecem a fazer a leitura, e esse fórum, então, ele vai ficar aberto até a próxima terça-feira, né? E vai dar o tempo aí para vocês fazer essa leitura bem aprofundada e ir participando lá do fórum. Fala a... Alguém perguntou alguma coisa aqui. Eu não consegui pegar bem o que é para ser feito. Assim. Vocês têm 2 artigos lá, tá? Um é um olhar antropológico sobre a questão ambiental e o outro é um capítulo de livro sobre a agroecologia e seus efeitos na qualidade ambiental, tá? Então, vocês têm 2 artigos para serem lidos e estudados, né? E eu vou entrar lá no ambiente do Moodle agora e vou abrir um fórum de discussões, tá? O que é o fórum? Eu vou lançando algumas questões, alguns questionamentos para vocês dentro do fórum e nós vamos discutir os 2 artigos, tá? Tanto faz aí o que vocês vão ler primeiro, o que vão ler segundo, né? Um é conceitual da parte antropológica e outro é a aplicação na parte prática. E aí o fórum é justamente para a gente debater, para a gente questionar, para a gente perguntar, para a gente observar, fazer alguma observação em cima de algo que algum colega escreveu e você não concordou, você não interpretou o artigo da mesma forma. Então, é uma ferramenta para nós trabalharmos esses 2 artigos. E a avaliação de vocês em cima disso é a participação de vocês no fórum, o quanto vão perguntar, o quanto vão escrever sobre os questionamentos, né? O quanto vão participar das discussões. Então, vai ter um íconezinho lá que vai aparecer fórum, aí vocês clicam lá, e aí tudo que cada um escreveu, observar, ou responder ali, todos podem ler, né? E todos podem responder e participar. Certo? Entendeu agora, Mayra? Sim, entendi, prof. Obrigada. Beleza.
Certo, então? Eu vou parar a gravação agora, então, e se tiverem mais alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui.